Teoricamente, prisões são lugares para pessoas que cometeram crimes se redimirem e voltar à sociedade sem oferecer nenhum perigo. Porém, nessas prisões que iremos listar aqui, isso fica um pouco difícil. No vídeo de hoje nós vamos citar algumas das piores prisões do mundo, conhecidas pela violência e pelos abusos praticados. Eu sou Deco. E eu sou Frei, se isso tudo te interessa, vai deixando seu like e se inscreve no nosso canal, pois vamos trazendo novidades sempre. Roda a vinheta. Os sistemas prisionais surgiram assim que a humanidade começou a se reunir em sociedade. Dentro delas, sempre houve a necessidade de se isolar certos indivíduos que, por algum motivo, eram deslocados do convívio social saudável. No mundo moderno, o sistema prisional tem a função, pelo menos na teoria, de readaptar uma pessoa para que seja possível reinseri-la na estrutura coletiva. Porém, não é bem isso que encontramos em certas penitenciárias espalhadas pelo globo. Em vez de estrutura que tem a função de reeducar socialmente, temos verdadeiros infernos na Terra, locais onde os criminosos não têm a menor chance de redenção e apenas pagam por todos os seus pecados em vida, seja pela ação truculenta da polícia, pelo descaso dos governantes e pelo comportamento caótico dos próprios presos. Estando em lugares isolados e esquecidos do mundo ou em grandes cidades como São Paulo ou Nova York, as aterrorizantes penitenciárias são culpadas por milhares de mortes e se apresentam como um desserviço para a humanidade. Confira agora algumas das piores prisões do mundo. Campo 22, Coreia do Norte. Campo 22, também conhecido como campo de concentração, é um dos lugares mais inacessíveis do mundo, cercado por altas montanhas e vales. A prisão está localizada perto das fronteiras da China e da Rússia, onde é impossível escapar e os prisioneiros são mantidos em cativeiro por toda a vida junto com seus familiares. Essa prisão registra quase 1.000 a 2.000 mortes por ano, e mais 1.000 a 2.000 novos detentos são trazidos a cada ano, tornando então uma superpopulação. Há relatos de brutalidade extrema, torturas e execuções. A prisão é um inferno com mortes lentas em andamento. Apesar de não saber muito sobre essa prisão por causa do isolamento político da Coreia do Norte, o Campo 22 é um presídio político que funciona desde 1965, com espaço para cerca de 50.000 pessoas. Os poucos relatos que se tem sobre esse presídio são tenebrosos. Criminosos tinham seus parentes e descendentes presos também para que sua linhagem familiar desaparecesse da existência. Também acredita-se que os prisioneiros sejam alvos de experimentos médicos e testes com armas químicas e biológicas. Pouco se sabe sobre a quantidade de presos e acredita-se que a maioria das prisões ocorre por fatores políticos em oposição ao regime fechado do país. Alguns relatos indicam que homens, mulheres e até crianças estão presos sob condições que violam os direitos humanos, com presos mortos por fome, espancamentos e execuções. O número exato de pessoas que vivem lá é um mistério. Muitos deles vivem com suas famílias, pois passarão o resto da vida obrigados a trabalhar em fábricas de minas de carvão. Ninguém nunca conseguiu fugir de lá. Penitenciária Carandiru, São Paulo, Brasil. Cenário do maior e um dos maiores covardes massacres da história do sistema judiciário do Brasil, o Carandiru é colocado em muitas listas como a pior prisão do planeta, inclusive segundo a Anistia Internacional. Em 46 anos de existência, mais de 1.300 pessoas teriam morrido lá dentro por causa de maus tratos e das péssimas condições de vida. A penitenciária, sempre superlotada, marcou a história pelo assassinato em massa de centenas de pessoas. Alguns sequer haviam sido julgados, por parte da brutalidade policial e do despreparo do governador de São Paulo na época. Luiz Antônio Fleury Filho foi quem ordenou o ataque. A ação foi relatada e criticada através de diversos meios, como no livro do médico Drauzio Varela, Estação Carandiru, no filme de Hector Babenco, Carandiru, e na música Diário de um Detento, dos rappers Racionais MCs. Em 2002, o Carandiru foi demolido e deu lugar a um parque público. Prisão ADX, Florence Supermax, Florence, Estados Unidos. A prisão de segurança máxima, localizada no estado americano do Colorado, impede que seus prisioneiros tenham contato um com o outro, isolando-os quase por completo, até mesmo do contato com os guardas. Eles são mantidos nas celas durante 23 horas do dia, e nenhum tipo de acesso de luz solar no espaço de confinamento. Milhares de assassinos em séries, líderes de perigosas gangues, considerados ameaças à população, estão trancafiados em Pelican
Bay durante 23 horas por dia. Os presos são mantidos em suas celas sem nenhuma luz natural. As celas são individuais, medindo em média de 2,5 a 3,5 metros. Eles não podem se comunicar entre si. Já o banho de sol também é feito de modo isolado. Essa prisão é tida como um dos sistemas prisionais mais rígidos do mundo. Prisão de Petak, Rússia. A prisão mais isolada da Rússia fica em uma ilha no meio de um lago que fica no meio do nada. Os prisioneiros passam 22 horas do dia em suas celas e não têm contato regular com outras pessoas. Visitas de fora só são permitidas 2 vezes por ano. O presídio possui condições precárias de higiene e instalações que não fornecem nenhum conforto para os presos, que precisam suportar o frio extremo e a neve durante a maior parte do ano. A vida de quem vai parar na prisão de Petak, na Rússia, é um verdadeiro desafio à existência humana. Todos os presos que ali estão são de alta periculosidade e foram condenados a sentenças de ao menos 25 anos. E só são permitidos, no máximo, 2 prisioneiros por cela. Encomendas e visitas ocorrem apenas 2 vezes por ano, nos primeiros 10 anos. Depois isso pode aumentar um pouco, mas por conta do isolamento da cadeia, raramente algum dos detentos segue recebendo visita depois desse período. Prisão de Alcatraz, São Francisco, Estados Unidos. Talvez a prisão mais famosa do mundo, Alcatraz foi construída para ser virtualmente impenetrável e impossível de se escapar. Os presos não tinham contato algum com o mundo exterior e ficavam sujeitos aos abusos dos guardas, que transformavam o período de encarceramento em um verdadeiro inferno. Um de seus mais famosos moradores foi o mafioso Al Capone. Também conhecida como Angola, Alcatraz do Sul e a Fazenda, a penitenciária do estado de Louisiana é a maior prisão de segurança máxima dos Estados Unidos. Abriga em torno de 6.300 detentos. Destes, mais de 1% estão no corredor da morte. Quem é condenado à morte fica trancafiado durante 23 horas por dia. Fora isso, 71% dos detentos cumprem prisão perpétua. Ali, os presos realizam duros trabalhos e também já houve denúncias de que alguns deles são escravos sexuais, submetidos a estupros. As únicas maneiras de sair dessa escravidão sexual são o suicídio, fuga ou assassinato do algoz. Prisão de Bangkok, Bangkok, Tailândia. A uma distância de 11 km da capital da Tailândia, essa prisão é famosa pela tortura regular sofrida pelos presidiários. Nos primeiros 3 meses lá dentro, o condenado é obrigado a usar grilhões nas pernas e exprimido em celas minúsculas com muito mais gente do que o humanamente aceitável. Além disso, os condenados à morte não fazem ideia de quando serão executados. Só são avisados apenas pouquíssimo tempo antes da fatídica hora, assim como aconteceu com os brasileiros executados na Indonésia recentemente. Apelidado ironicamente de Bangkok Hilton, a prisão central Bang Kwang na Tailândia é uma das mais infames do mundo. Em geral, cada prisioneiro passa em média 25 anos encarcerado. Além da superlotação e da falta de infraestrutura para os internos, ali também ocorre um grande número de execuções. Em torno de 10% dos internos estão no corredor da morte. Muitos dos que serão executados passam tempo na cadeia com correntes. Assim como a superlotação, o local também é adepto de torturas. O corredor da morte é recheado de prisioneiros condenados que morrerão em instantes. Na maioria das vezes, a execução é avisada em cima da hora, com apenas 2 horas de antecedência. Prisão de Diyarbakir, Turquia. Mais um lugar infernal onde os direitos humanos são esquecidos completamente. O passado obscuro dessa prisão tem histórias até de crianças presas e obrigadas a realizarem trabalhos forçados por toda a vida. Em um incidente extremamente violento, guardas espancaram até a morte 10 prisioneiros. Além disso, são abundantes os relatos de abusos físicos e psicológicos como torturas e estupros. A prisão turca é uma das mais bárbaras e sádicas do mundo. Existem altas taxas de tortura constantes e abuso sexual dos reclusos na prisão. A prisão é conhecida por seu maior número de violação dos direitos humanos do mundo. Houveram incidentes de pessoas em chamas, greves de fome durante semanas e até mesmo presos praticando suicídios para escapar das torturas. Prisão de Gitarama, Ruanda. Construído para conter em torno de 500 pessoas, esse presídio já chegou a encarcerar 6.000 presos nas condições mais absurdas possíveis. Como não havia espaço, os detentos tinham que dormir em pé, o que causava necroses severas em seus pés. As condições de higiene também eram terríveis, obrigando os prisioneiros a viverem em meio a seus próprios dejetos, o que causava doenças de todos os tipos, desde diarreia até inflamação de membros que tinham que ser amputados. A prisão geral de Gitarama, em Ruanda, na África, apresentou condições que estão muito longe de oferecer dignidade a um ser humano. É provavelmente a mais superlotada do mundo. Muitos morrem por conta da falta de higiene e doenças. A maioria dos presos estão ali por crimes de genocídio, já que o país passou por uma grande guerra nos anos 90. Muitos detentos não passaram nem por julgamento. Considerada a prisão mais brutal de todas, Gitarama tem
tem histórias de canibalismo. Por conta das condições terríveis, os presos foram obrigados a comer carne um dos outros para sobreviver e o desespero. Carne humana nunca faltou, pois ela foi construída para abrigar 400 presos e já chegou a ter mais de 7.000. Em suma, a prisão tem outro nome, Inferno na Terra. O nome é definitivamente a verdade em si. Prisão de Jdani, Tbilisi, Geórgia. A Geórgia é um dos países com as menores taxas de criminalidade da Europa. Porém, a prisão de Jdani está longe de ser considerada um bom exemplo. Em 2012, vieram à tona denúncias por meio de um guarda que trabalhou lá de torturas, abusos físicos e psicológicos e humilhações sexuais contra os prisioneiros. O escândalo tomou proporções enormes no país, influenciando inclusive na corrida eleitoral para a presidência do país. Jdani ganhou notoriedade em 2012, em um escândalo mundialmente conhecido. Imagens de detentos sendo abusados sexualmente por agentes penitenciários vazaram na mídia. Imagens de torturas também foram divulgadas. Um dos guardas chegou a declarar que esse tipo de prática era comum desde 2005. O vídeo foi divulgado por 2 canais de televisão local e chocou as autoridades e a população. Nos vídeos, os presos são expostos a estupros pelos guardas, usando cabos de vassoura e bastões da polícia. O governo foi forçado a dar atenção ao assunto depois que o vídeo se tornou viral e diversos protestos ocorreram. O vídeo mostra alta brutalidade de torturas, espancamentos e violações. O vídeo também mostra um americano acorrentado com barras de ferro, escarnecido, humilhado e possivelmente estuprado. Black Beach, Guiné Equatorial. Black Beach, em Malabo, Guiné Equatorial, é conhecida por sua natureza bruta e torturas constantes dos detentos. Não há supervisão médica adequada, não há direitos humanos, não há visitas familiares regulares, sem acesso a advogados totalmente podados do mundo exterior. A prisão é propensa à malária e à febre amarela. Não há nenhuma possibilidade de escapar desses arames farpados. Os prisioneiros estão morrendo de fome e sem comida nesta ilha. É realmente inacreditável saber que em pleno século XXI ainda existem pessoas sendo tratadas dessa forma. Enfim, o assunto é sério. Falando em coisa séria, vocês viram nosso vídeo anterior onde a gente fala da doença de RAF, mais conhecida como doença da urina preta? Se você ainda não viu, fique sabendo que essa doença tem virado uma epidemia em algumas partes do Brasil. Se você não assistiu esse vídeo, clica no link que está aqui na descrição ou assiste esse vídeo até o final. Tem um link. Bom, vamos ficando por aqui, esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixa um like e comentem, assim poderemos saber que esse assunto é relevante para você. Vai! E também para darmos continuidade ao nosso canal. Obrigado! E fui! Peguei dormindo em serviço.